Olá, alunos e alunas do curso Project Model Canvas. Estamos iniciando a sexta aula. Vamos fazer uma avaliação de aprendizagem da última aula, respondendo às seguintes perguntas. Para que serve a análise entre o que foi planejado e o que está sendo realizado na implantação de um projeto? Para que serve a análise do padrão de qualidade? Qual a importância de um plano de comunicação na implementação do projeto? Qual a utilidade da pasta do projeto? Para que servem o registro de encerramento e o documento de aceite formal de entrega do projeto? Qual a finalidade das lições aprendidas? Qual a importância do acompanhamento dos resultados e o sucesso de um projeto? Por que reconhecer e comemorar os resultados positivos de um projeto? Agora vamos fazer uma revisão geral do curso, nos preparando para a próxima aula, quando teremos o questionário de avaliação. Nós aprendemos que na era da velocidade é possível criar um projeto de forma simples, utilizando um formulário. Esse é o formulário Canvas. Nós aprendemos como elaborar o projeto utilizando o método post-it e do trabalho em equipe. Várias cabeças pensando harmoniosamente, imbuídas de um propósito, traz melhores resultados. O participante, após discussão em grupo, anota a ideia num post-it e cola no quadro Canvas para depois consolidar. Nós aprendemos a definição de projetos e suas principais características. O projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. As características de um projeto são temporários, são finitos, têm início, meio e fim, são exclusivos, são diferentes dos anteriores, progressivamente elaborados, são realizados por etapas progressivas, têm propósito, são os resultados a serem alcançados, são interdependentes, interagem com as operações da organização e com outros projetos, sofrem conflitos, utilizam recursos emprestados de outras áreas ou afetam interesse. Aprendemos sobre os fatores estratégicos na gestão de um projeto, sendo eles ter o comprometimento da alta direção ou do sponsor, alinhamento com as estratégias da empresa, da organização, definir claramente os objetivos do projeto, fazer um bom detalhamento do escopo, sobretudo na nona etapa, na WBS, que a gente mais conhece, utilizar métricas para estimar tempo e custo, envolver todas as pessoas e áreas necessárias, selecionar bem o time do projeto, documentar reuniões, ocorrências e pedidos de mudanças, gerenciar adequadamente as mudanças de escopo do projeto e efetuar uma comunicação eficaz, adequada, com todos os stakeholders, que são os interessados no projeto. Nós aprendemos que a metodologia é composta de 4 fases, sendo a primeira conceber, ou seja, preencher o formulário e seguir o fluxo dos 5 blocos e das 3 etapas para construir o projeto. Integrar as etapas e os blocos através de setinhas
que vão garantir a consistência do projeto, evitar o que é muito comum aqui no Brasil, que um projeto muitas vezes começa pelo cronograma, nem se define bem o que os stakeholders querem e já se sai muitas vezes fazendo os cronogramas. A etapa 3, que é resolver problemas, ou seja, são aquelas ações que precisam ser desenvolvidas fora, exemplo, elaboração das plantas, de topografia, no caso de uma construção de estrada, e montagem do planejamento financeiro, ou seja, do orçamento, mais conhecida como dever de casa, né? E a quarta etapa, que são as ações de comunicação, que são as ações de envolvimento e contato com todos os interessados, antes, durante e depois da implantação de um projeto, a fim de assegurar o alinhamento de objetivos. Também estudamos sobre a importância das perguntas estratégicas para nos provocar na definição dos conteúdos das etapas, das 3 etapas dos 5 blocos. Então aprendemos sobre cada etapa, né, as justificativas, o objetivo e os benefícios no bloco 1. E aí não esquecendo que na definição do objetivo podemos utilizar as definições do SMART, a técnica do SMART, que basicamente define tempo e outras informações, se o projeto é mensurável, se não é, se o objetivo é mensurável ou não. No segundo bloco é o que vamos construir e os pré-requisitos. No terceiro bloco, os stakeholders, quem são os interessados externos e a equipe interna de trabalho, e também os fatores externos que poderão afetar o projeto. Ainda no bloco 3, as restrições, o que temos de restrições. No bloco 4, as premissas para que o projeto tenha grande sucesso. O grupo de entregas, que nós lá no PMI conhecemos como WBS, que são as atividades que formarão depois um cronograma. Os riscos do projeto já no bloco 5. O cronograma e os custos. Lembrando aqui que na definição do cronograma nós temos um vídeo muito bom que em 30 minutos o aluno aprende a fazer um cronograma no Project da Microsoft. Mas se não tiver o Project da Microsoft, não há problema, faz do Excel mesmo e vai funcionar da mesma forma. Nós aprendemos também sobre a matriz de decisão para a escolha de um projeto mais prioritário numa organização. Aprendemos como mapear as responsabilidades do cronograma e do projeto, e também a matriz de riscos, com a definição dos níveis dos riscos e também o plano de contingência. Conforme já falamos, aprendemos sobre a técnica das setinhas para assegurar a consistência do projeto. Vejam que uma etapa segue a outra e estão interligadas pelos blocos do formulário Canvas. Um ponto aqui importante, nós esquecemos de comentar que todo o formulário Canvas tem um pitch. O pitch é um resumo do projeto. No projeto que nós estudamos é a construção de uma estrada ligando uma cidade à outra. Conforme já falamos, aprendemos sobre a técnica das setinhas para assegurar a consistência do projeto. Vejam que uma etapa segue a outra e estão interligadas pelos
blocos do formulário Canvas. Um ponto aqui importante, nós esquecemos de comentar que todo o formulário Canvas tem um pitch. O pitch é um resumo do projeto. O projeto que nós estudamos é a construção de uma estrada ligando uma cidade à outra. Aprendemos também que se o processo de comunicação, ouvir primeiro e falar depois, de forma equilibrada, o processo com os stakeholders será facilitado. O relacionamento, a obtenção de aprovações, recursos e tudo mais. E fomos até o velho Chacrinha, grande comunicador brasileiro dos anos 60, 70, que ele dizia: quem não se comunica se intrubica. E é verdade. Agora vamos ver tudo o que não pode faltar na condução de um projeto. Análise de desempenho, diário, semanal, quinzenal, real vezes previsto. O registro e avaliação das mudanças nas entregas. Muitas vezes durante o projeto é necessário fazer mudanças. Registre todas as ocorrências e a montagem de um arquivo do projeto, uma pasta, né? Tudo. Análise do padrão geral de qualidade, aí com métricas de qualidade muitas vezes ou sempre definidas lá nos requisitos do produto. Se você segue os requisitos definidos no formulário Canvas, o padrão geral de qualidade certamente será bastante em nível de excelência. Eu me lembro que lá no projeto que nós estudamos, nós definimos que o nível de asfalto ele tem que ser do tipo A, definido pelo DENIT. E as ações corretivas, além do plano de comunicação. Isso tudo não pode faltar na elaboração e na condução de um projeto. E depois as ações necessárias para encerrar um projeto. Relatório de encerramento, bem simples, mas com tudo que foi a história do projeto. O aceite formal da entrega, até porque pela legislação isso é exigido no caso da construção de uma estrada. Acompanhamento dos resultados e sucesso do projeto, por exemplo, 1 ano pelo menos de manutenção da equipe do projeto no caso de uma construção de estrada é fundamental, porque a lei dá 5 anos aos clientes, a garantia. Registro das lições aprendidas, porque todo projeto é uma grande fonte de aprendizado e serve também para os próximos projetos, e reconhecer os desempenhos e comemorar. É muito triste, muitas vezes ao final de um projeto, todo mundo vitorioso e não vem nenhum muito obrigado. E não esquecendo que nos vídeos de apoio nós tivemos a história da gestão de projetos desde a época das pirâmides até os tempos atuais. Também o vídeo sobre Microsoft Project com o professor Leandro Ramos, que brilhantemente, em 30 minutos, ensina qualquer cidadão a utilizar o Project na construção de cronogramas. Então estamos chegando ao fim da aula 6. Prepare-se para o teste final na próxima aula. Tire as suas dúvidas com o tutor ou colegas através do fórum, chat ou e-mail fabian@fmabr.com. Até a próxima.